A pessoa tinha sintomas, você achava que era algum problema neurológico, eu não sabia exatamente o que era. A gente achava que era alguma manha, alguma frescura dele para poder ganhar as coisas. Era uma demência e ficou louco, ficou doente desse jeito, mas não tinha a mínima noção do que fosse. A família inteira não sabia que era Huntington, pensava que era loucura. Eles levavam como doença dos nervos, eles tratavam assim. É uma doença que acomete o tecido nervoso do cérebro, né? Degenerativa, progressiva, que tem uma origem no DNA, genética, né? O clássico na doença de Huntington é um tripé, o paciente com movimentos involuntários e outras alterações da motricidade automática, quadros de natureza psíquica, emocional graves e declínio cognitivo com demência. Começa a aparecer ao redor dos 45 anos de idade, que a maioria dos pacientes apresentam o início dos sintomas. Existe a forma juvenil, quando isso acontece antes dos 20 anos de idade, e até o aparecimento de uma forma mais tardia. O primeiro médico, que foi o neuro, que deu a informação de que poderia ser coreia de Huntington, ele deu a informação de que era uma doença genética, né, degenerativa, progressiva, que não tinha cura, e que os filhos também teriam 50% de chance de herdar essa doença e que não tinha muito o que a gente fazer. A doença de Huntington, ou DH, é uma doença que afeta o paciente aos poucos. Essa progressão interfere em suas rotinas diárias e compromete suas condições normais de vivência. Esse comprometimento se agrava até limitar as funções vitais, levando o acometido à morte. Ele queria ir atrás de show de rock, ele queria jogar RPG, aí chegava no caminho, no meio do caminho ele caía, porque ele perdia muito a coordenação motora, ele caía, e os outros tinham que me ligar do meio da cidade, da rua, porque ele tinha caído, tinha sido socorrido para Santa Casa, socorrido não sei para onde, porque ele não parava de ir, ele não queria parar, de jeito nenhum. A gente viu a fragilidade, né, que essa doença trouxe para nossa casa. A minha mãe era uma mulher muito ativa, sempre muito disposta, né, e de repente a gente viu cada dia ela caindo um pouquinho. Essa história toda dessa doença roubou a minha mãe de mim, dos meus irmãos. Em 1872, o médico George Huntington escreveu um artigo científico que descrevia um conjunto de sintomas presentes nos membros de uma mesma família. O sintoma mais marcante, a coreia, deu nome à doença por muitos anos como coreia de Huntington, mas este nome foi substituído por não explicar outras manifestações da DH. O marido dela começou a apresentar a coreia, né? Que a gente pensava que era mal de Parkinson. E ela foi tentando adaptar as coisas, fez uma cama, por exemplo, fez uma cama de alvenaria, porque a agitação dele não permitia dormir numa outra cama, quebrava a cama. A pessoa cai sozinha, tá tremendo e da doença, acho que você fica nervoso, ela piorava mais. Então você cair, ficar tentando levantar e aí piorava. Mas a situação, as outras pessoas que estão em volta não conhecem, julga uma coisa, na verdade é outra. As pessoas normalmente não têm movimentos involuntários. Então a característica mais marcante da doença de Huntington, que antigamente era chamada coreia de Huntington, é a presença de movimentos rápidos, migratórios, erráticos, que a gente denomina de coreia. Tá? Existe uma morte de células normais. Em que região? Na região dos gânglios da base. Com essa degeneração, você tem
então a ocorrência desse quadro clínico, da presença desses movimentos involuntários. Apesar da coreia ser o sintoma mais marcante e o primeiro visível, ele não é o inicial. Ela é uma menina muito doce e de repente ela começa a ficar agressiva, de querer bater no marido, coisas assim. Segundo a Julieta, que é minha prima, assim começa. É extremamente frequente alterações psiquiátricas, principalmente depressão, mas o paciente também pode ter quadros psicóticos, ou seja, surtos de mania de perseguição, delírios, alucinações. Às vezes a família não percebe que o progresso da doença, né, já vem acontecendo, então ele deixa de fazer algumas coisas, eles acham que é de propósito, né? E brigam e discutem. O paciente tem uma perda cognitiva. O que é uma perda cognitiva? A gente aprende determinadas tarefas e isso envolve memória, envolve linguagem, envolve capacidade de planejamento e execução de atividades. O paciente tem uma disfunção nessa esfera e ele passa a apresentar um declínio a ponto de interferir nas suas atividades do dia a dia. E aí, a esse declínio cognitivo a gente chama de demência. Às vezes eu fico meio perdida, assim, sem saber como que vai ser, né? A rotina tem que ser uma rotina bem tranquila, nada para que não venha mudar a rotina dela, né? Para que ela não venha se assustar. A hora que vem a demência, ela, acho que sai fora da sua razão e só os familiares é que vão sofrer mais. Né? Mas enquanto ela não chega a esse estado de demência, é bastante complicado. Eu não sei de outra coisa que seja pior que isso. Nos últimos estágios da doença de Huntington, você tem também perda de cognição e tem a demência, mas isso é só no final da doença. O paciente preserva as funções cognitivas, a personalidade, a memória, o comportamento. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Porque tudo que acontece em roda, eu fico prestando atenção com a consciência. Quando alguém me magoa, eu sei quando é. Quando eu tô feliz, tudo aí. A minha mãe, a gente punha a música do Chico Buarque, que ela amava, nossa, o olho dela brilhava. Até que foi paralisando tudo. Mas você percebe que no olhar a pessoa sempre continua se comunicando. Por possuir sintomas semelhantes ao de outras doenças neurológicas, a doença de Huntington é frequentemente confundida com males como Alzheimer e Parkinson. Mas apesar de apresentar manifestações similares, essas doenças possuem diferenças fundamentais na origem e no processo de degeneração cerebral. A doença de Alzheimer é uma doença que tem o seu impacto primordial no processo cognitivo. Então, você tem mudanças, alterações no julgamento, na estabilidade emocional, na memória. Na doença de Parkinson, você vai mexer numa parte do cérebro que se chama substância nigra, que produz dopamina. Isso mexe principalmente com o controle fino, a coordenação motora dos movimentos. Então, são doenças, o Alzheimer ataca muito mais a parte cognitiva e o Huntington muito mais a parte motora do indivíduo. A doença de Parkinson também, como Huntington, afeta principalmente o componente motor do indivíduo, prejudica os movimentos, apesar de lidar em áreas diferentes do cérebro. Ao contrário, por exemplo, da doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa, mas de fundo genético. No começo dos anos 80, foi descoberta a proteína que desencadeia todo o processo de degeneração cerebral. 10 anos depois, a localização foi mapeada, uma pequena parte de um cromossomo comum a todas as pessoas, que quando afetado, gera DH. O DNA ele é uma molécula muito grande, composta por várias subunidades menores, que a gente chama de nucleotídeo. Assim como a proteína, que é uma molécula grande, é formada por vários tijolinhos chamados aminoácidos, né? O DNA é formado por vários tijolinhos chamados nucleotídeos. Nós temos trincas de nucleotídeos, CAG, citosina, adenina, guanina. Tá? E elas estão uma ao lado da outra. Você tem um aumento, você tem uma alteração no cromossomo 4. E você tem um aumento do número de repetições de uma sequência de bases que é o CAG. Quando passa de 35 repetições, você produz o que nós chamamos de huntingtina mutante. Quando essa proteína ela é produzida a partir de um gene defeituoso, ela é uma fita muito longa. E essa fita muito longa passa a ser tóxica para o próprio organismo que a produziu.
É como se o controle de qualidade do organismo detectasse essa fita muito longa e tentasse destruí-la. Mas quando ele tenta destruí-la, ele acaba destruindo a própria célula onde se encontra a Huntington. Existe uma atrofia cerebral importante, olha, dilatação dos ventrículos, o próprio córtex cerebral também está comprometido e vai diminuindo. Quando a gente fala em atrofia, a gente quer dizer que está diminuindo o córtex, ele está perdendo células, está tendo morte de neurônios. Os sintomas não podem ser desacelerados ou interrompidos, pois ainda não foi descoberta a função da huntingtina no organismo sem ADH. Enquanto não há cura ou tratamento mais eficaz, existem algumas soluções para melhorar a qualidade de vida do paciente com Huntington. A doença de Huntington ainda não tem um tratamento para a causa, mas tem sintomáticos. Para a Coreia, a gente usa neuroléticos, são bloqueadores da atividade de dopamina. Isso faz com que os movimentos involuntários diminuam e as suas consequências também, por exemplo, problemas de deglutição por movimento involuntário, o paciente levar muitos traumas porque se bate, né, ou cai. Então, com neuroléticos, a gente consegue um benefício. Nós fazemos muito trabalho proprioceptivo de equilíbrio, muito trabalho de alongamento, ganho de ADM, que é amplitude de movimento, e preservação do meio físico dela. O tratamento cureico, ele tem que ter, além do tratamento fisioterapêutico propriamente dito, tem um tratamento familiar. Não adianta você tratar o paciente lá e não instruir a família como lidar com o paciente. Uma das irmãs da minha mãe, uma das minhas tias, ela faz tudo quanto é terapia, faz até dança, faz de tudo, ela não para. Então ela é uma paciente mais saudável, mais feliz. A doença pode ser diagnosticada antes dos sintomas aparecerem. A princípio, pode parecer uma decisão simples, mas para os familiares de Huntington, esse dilema é constante, pois o impacto que o teste preditivo causa pode não ser bem recebido. Acho uma pergunta que todo mundo devia se fazer, apesar das pessoas não terem feito. Se você pudesse saber o dia, a hora e o modo da sua morte, você ia querer saber? Será que isso ia influenciar a maneira como você vive hoje? Você mostra a história, você conversa, joga aberto com o paciente e é o paciente que vai decidir se quer ou não realizar o exame. Ao longo desses anos todos, eu fiquei cada vez mais convicta de que, por exemplo, fazer o teste pré-sintomático é cruel, porque você ainda não tem um tratamento, nem para evitar que a doença comece e nem para fazê-la começar mais tarde. Quando esse tratamento existir aí, a gente tem que insistir para as pessoas fazerem. Mas até lá é como consultar um oráculo, né? Quer dizer, você vai saber como é o seu futuro sem saber quando, nem saber exatamente se você vai estar vivo quando isso chegar. Acho que no momento, enquanto eu estou começando a minha vida mesmo, assim, que nem me ajuntei há pouco tempo, sabe? Estou criando a minha família agora, então acho que no momento não quero mexer nisso. A gente tem que viver, a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos viver um dia de cada vez, não vamos ter mais essa informação porque eu não tenho o que oferecer para esse paciente. Eu acho que a partir do momento que eu tiver o que oferecer, aí sim a coisa muda de figura. O resultado tem que vir como um bem. Ele vai te tirar a angústia maior, tem que ser eliminada. A angústia da dúvida, né, ou a da certeza. Porque 50% é muita coisa, né? Enquanto não tiver a cura, de que adianta eu saber se eu tenho ou não? Então eu vou tocar minha vida, os meus projetos, os meus planos são exatamente iguais. Até quem dá negativo é um sentimento de culpa. Fala, caramba, eu não tenho e ele tem. Não, eu posso não ter, tá? Não vou ficar feliz porque eu sei que eu não tenho. Porque tem um familiar que tem ou vai desenvolver. Eu pauto minha vida pelo conhecimento. A minha profissão é mexer com conhecimento, a minha carreira toda foi em conhecimento, então eu gostaria de saber. Mas eu não posso condenar quem decide que todos nós podemos morrer a qualquer momento. E no fundo, nenhum de nós sabe quando vai morrer, mesmo que saiba que tem Huntington. Huntington é uma doença hereditária, portanto há 50% de risco de perpetuar o gene defeituoso. Para evitar a transmissão dessa herança genética, existe o diagnóstico pré-implantacional. Nós conseguimos identificar doenças genéticas presentes nesses embriões, antes mesmo de transferi-los à futura mãe. Nós fazemos uma pesquisa dos embriões oriundo desse casal que tem a doença e nós selecionamos aqueles que são saudáveis
e transferimos os embriões, que vão um dia gerar uma criança plenamente saudável sem a doença. E assim impedindo a transmissão dessa mutação geração após geração. A análise dessa célula ela não pode ser considerada um diagnóstico de 100% eficaz. É justamente isso que a gente trata durante as consultas de orientação genética. Então, em alguns casos, a gente pode ter diagnósticos inconclusivos. O casal vai saber e vai ser informado de que para aquele embrião específico, o diagnóstico foi inconclusivo. E esse embrião não vai sofrer o risco, ou a gente não vai correr o risco de transferir um embrião com diagnóstico inconclusivo. No Brasil, não há muitas pesquisas sobre ADH devido à falta de divulgação e de investimento na área. Isso prejudica o surgimento de projetos que auxiliem melhor essas pessoas, tanto socialmente quanto na busca pela cura. Apesar de, para quem convive com isso, ser séria, em questão de saúde pública, não é uma doença tão significativa. Os investimentos não têm em vista uma cura, um tratamento para a doença em pouco tempo. E os nossos recursos de pesquisa não são bons o suficientes para nós investirmos em todas as direções ao mesmo tempo. O Brasil tem poucas áreas de excelência em pesquisa porque nós não temos muito dinheiro para investir. Huntington, infelizmente, não é uma prioridade. Falta uma legislação assim, pública melhor, né? Melhor remuneração, isenção de imposto de renda. Né? Falta incentivo, falta dinheiro para descoberta do remédio, para a cura da doença. O acesso para você sair, para você andar numa calçada com uma cadeira de roda, para você entrar num shopping, tudo muito difícil. Você conseguir uma vaga para deficiente, é tudo ocupada, não tem vaga. A principal ferramenta nossa, enquanto não existe tratamento, a informação é tudo. Primeiro, trazer o conhecimento da população. Segundo, para poder ajudar esses indivíduos, tanto na parte médica quanto na parte psicológica. E assim, ter esperança de perspectivas futuras de que, em algum momento, com todas as pesquisas que estão sendo feitas, a gente consiga achar alguma solução para esse processo que é degenerativo. A Associação Brasil Huntington é uma das poucas instituições de apoio a familiares de acometidos com Huntington no Brasil. A ABH sobrevive de doações de familiares e médicos interessados na causa. A ABH surgiu assim de uma necessidade de a gente conseguir mais informações, de procurar conhecimento a respeito da doença. E o trabalho da gente ao longo desse período foi procurar informações que estavam basicamente em inglês, né, a maioria. As pessoas entram em contato, onde tem um médico que conhece a doença aqui na minha cidade, o próximo, né? A gente encaminha com a pessoa que a gente tem conhecimento lá. Há 10 anos atrás, eu fui uma das poucas mais jovens que frequentava a associação e eu frequento ainda. Então os adolescentes, eles não se aproximam, os mais jovens, eles fogem, eles vão tocando faculdade, depois se enfiam na carreira, vida pessoal e eles não encaram isso. Os acometidos e familiares se esforçam para conviver com o fato de que entre 10 e 15 anos, inevitavelmente a morte chegará. Até hoje, a ciência não encontrou uma maneira de parar ou retardar a doença de Huntington. Mas mesmo diante de tudo isso, a vida continua. É uma doença muito triste, como todas as outras. A gente não tem que se achar especial, nem o último dos seres humanos, que a nossa vida acabou, que isso com aquilo, porque é uma doença como qualquer outra. No começo foi mais difícil, hoje eu já estou mais assim, assimilando mais, né, a ideia. Então o que eu pus em mente eu vou cuidar dela e tentar dar uma qualidade de vida para ela, né, decente, até o fim, né, da vida dela. Então hoje já está mais assim, eu já entendo melhor, né. Embora eu ainda acho que, quem sabe, ainda possa, né, vir a cura, né. Eu penso assim, que é uma doença incurável, mas eu não penso muito na doença. Eu vivo o meu dia a dia, né, curto bem a doença, curto bem o dia, né, sou uma pessoa bem feliz. Não penso muito na doença. A doença fazia parte da nossa vida, estava ali. Mas a gente tratava ele, doente, como a gente que estava são, entendeu?
Era nas festas, ele tinha que sentar no meio, punha as músicas que ele gostava, era o futebol, brigava, não é porque ele estava doente, porque ele era palmeirense e eu era corintiana, a gente não brigava na hora do futebol com ele, como se nada disso tivesse acontecido, entendeu? Na hora da notícia é um baque, mas depois você vai e vida normal, até o último instante.